Sim, ele confessa os fatos a ele atribuídos. Ele também diz que isso são fatos antigos, são fatos crônicos, né, que sempre ocorreram, que resolveu aderir a essa conduta. Ele entende o caráter criminoso dessa conduta, mas achou que isso era pertinente. Ele diz que não tinha benefício pessoal direto com a arrecadação de dinheiro, mas, por outro lado, ele admite que ele distribuía esses valores para patrocínios, para doações, né, certamente com interesse político, né, distribuía para patrocínio de time de futebol, que até tinha uma certa patrocínio das suas próprias empresas, dos seus próprios empreendimentos. Né? Então, é um passo, mostra que o que estamos colhendo no Ministério Público é o que realmente ocorria, né, em relação a ele e em relação a outros parlamentares. O irmão dele, num primeiro momento, interferiu na produção de prova no sentido de assumir a responsabilidade, né, para assim, proteger o irmão vereador. Mas, com o tempo, resolveu voltar atrás e realmente contar a verdade. E nós estamos assim apurando a real conduta desse irmão, mas no que temos até hoje é que ele seria, de certa forma, um comparsa, né, um coautor. A função dele seria ir ao gabinete, fazer o apoio parlamentar, né, fazer as injunções junto ao Paulo, que era o chefe de gabinete, né, para que aqueles valores ali arrecadados, né, dos servidores, dos colaboradores do gabinete, né, que são os assessores, fossem destinados para certos empreendimentos políticos, de festejos, a patrocínios das mais diferentes ordens. Nós aprendemos documentos que indicam isso. Então, ele, de certa forma, interferia tanto na chegada da demanda quanto na destinação do recurso. Como nós já afirmamos, nós temos diversos tipos de punições para os vereadores, né, no caso, desviando o dinheiro dos assessores. Entre elas, nós temos aquelas referentes ao patrimônio público. Então, é possível se entrar num acordo no âmbito do patrimônio público a respeito de todos esses prejuízos causados. Isso tem sido feito, neste caso, já com o vereador Andrade, que está preso. As tratativas estão bem adiantadas e, em breve, né, esperamos concluir um acordo prevendo a devolução daquele dinheiro que foi subtraído dos assessores, bem como também uma composição e fixação de multas, inclusive de dano à própria Câmara. É possível multa pela condenação, mas, como eu já disse, é possível que se faça um acordo inclusive na área penal e outro na área de patrimônio público. Esse acordo, se for feito, obviamente vai também elencar a assunção, a confissão do fato. Porque não seria possível a pessoa pagar uma multa por uma coisa que é inocente, que entende ser inocente. Outros vereadores também estão sendo investigados, né, alguns até já em fase já bem adiantada, e nós contamos também, claro, com o apoio da população, com o apoio da imprensa, para que nós possamos ter conhecimento de tudo que eventualmente ocorreu de errado na Câmara Municipal de Ipatinga. Promotor, eu sei que o senhor não pode falar quem são os investigados, mas o senhor pode falar quantos vereadores estão sendo investigados? É muito prematuro a gente falar em números e em pessoas, porque, naturalmente, as investigações ainda correm em sigilo. Mas a notícia de que se trataria de uma prática disseminada, isto é, de que várias outras pessoas, a maior parte delas, dos parlamentares, fazem isso em seus gabinetes. Então é natural que o número seja maior. Nós, nas denúncias até então apresentadas, estamos pedindo também, que é um mecanismo que o processo penal admite, a devolução do dinheiro que foi surrupiado das vítimas. Então elas vão ser indenizadas ao final. Essa medida também foi solicitada quando as denúncias foram apresentadas. Conforme nós dissemos, as apurações dessas condutas delitivas no bojo do PIC, elas dão conta de imediato no envolvimento de 3 pessoas. Dentre elas, o chefe de gabinete, que é o Paulo Sérgio. É uma pessoa que inicialmente chegou a procurar aqui o GAECO para que pudesse ser ouvido. E nessas oitivas foi um dos primeiros a desvelar aí essa situação do que vinha ocorrendo no gabinete, ou seja, repasses de valores salariais. Não obstante essas tratativas, nós temos também no bojo investigativo áudios que demonstram uma conversação entre ele e uma outra assessora,
ficando assim evidenciado o repasse de parte de valores dessa assessora, algo em torno de R$ 1.530 mensais, somente dessa assessora, para essa caixa que existia no gabinete do vereador. Que a fala do Andrade diz que esse sistema era feito por outros vereadores e vem sendo feito por outros vereadores. Isso está sendo objeto de apuração pelo Ministério Público, pelo GAECO, e a questão é crônica, né? Já é de algum tempo, o próprio termo já diz, de cronos, né? Já é algum tempo que esse sistema foi montado e vem sendo tocado aqui no município de Ipatinga. Então, assim como foi dito na primeira oportunidade, na primeira coletiva que nós fizemos aqui, ainda fica a mesma observação de que as vítimas, essas pessoas que tinham seus salários desviados para os vereadores, pelos vereadores, que elas compareçam ao GAECO, né, porque depois daquela nossa coletiva várias vítimas nos procuraram, e aquelas que eventualmente não nos procurarem, pode ser que no frigir dos ovos aí, no avançar das investigações, elas podem, se tiver prova disso, serem consideradas como coautores desses crimes. Então fica ainda o apelo para as vítimas de outros vereadores que ainda não surgiram aqui para prestar depoimento no GAECO, como o próprio vereador já prestou depoimento e disse que vários outros vereadores fazem isso, as investigações ainda estão em aberto. Obviamente que à medida que a gente vai concluindo a investigação, a gente vai fazendo a denúncia em relação àquele vereador, está concluída e já foi remetida à justiça para julgamento. Agora a investigação dos outros fatos, dos outros vereadores, ainda estão em aberto. Então, aqueles que tiverem notícia, que tiverem provas, que forem vítimas, é bom que procurem o GAECO o mais rápido possível. Na investigação de outros vereadores de legislaturas passadas, o GAECO necessita primeiro de uma testemunha estar denunciando para poder estar iniciando a investigação, ou tem um outro fator que já pode começar essa investigação? Olha, a gente precisa de qualquer indício de prova, né? Para a gente começar a investigação ali tem que ter um mínimo, um laço probatório mínimo. Por hora ainda não apareceu no GAECO em relação a legislaturas anteriores, mas aparecendo sim, se o crime não tiver prescrito, será objeto de investigação aqui pela casa.